Olá, meus irmãos, sou eu, Gui Fernando, com mais um Evangelho do Dia. E o Evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 9, versículo do 2 ao 10. E antes de começar a leitura, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, Conectados em Cristo, se inscreva, deixe aí seu like e ative o sininho de notificação. Amém? Então vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e conduziu-os a sós a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as pôde fazer assim tão brancas. Apareceu-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra. Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra. E da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado. Ouviu-o. E olhando eles logo em derredor, já não viram ninguém, senão só Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contasse a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressuscitado dos mortos. E guardaram esta recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, neste domingo, iremos falar sobre a transfiguração. Antes desse momento onde Jesus tomou ali Pedro, Tiago e João e foram até esse monte, antes disso, Jesus pergunta para os discípulos quem o povo diz que ele é. E os discípulos falavam, um diz que é Elias, outros que é João, outro que é um dos profetas. E Jesus pergunta a Pedro: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. E logo em seguida, desse evangelho, logo atrás, vai falar Jesus vai contar o que ele iria passar. E Pedro questiona: Não, nós não deixaremos acontecer isso, acontecer aquilo. E Jesus, o que ele fala? Afasta de mim, Satanás, porque pensais como homens. Pedro antes tinha falado que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, e logo depois o questionou, falando que não ia deixar acontecer aquilo tudo com ele. E depois Jesus os leva até esse monte para lhe mostrar o que seria a ressurreição dos mortos. Onde, quando Jesus se transfigurou, ficou ali com aquela veste branca, resplandecente, onde Elias estava ali com ele, e Moisés, junto de Jesus, conversando, e os ali, Pedro, atormentado com aquele momento, com medo, não entendeu nada e queria até fazer tendas para que eles ficassem ali. E Deus, o Pai, falou para os apóstolos ali que ali estavam: Este é o meu Filho muito amado, ouviu. Por que Deus falou dessa forma para eles? Porque eles ainda estavam em
dúvidas. E Deus falou, este é meu filho. Deus se manifestou naquele momento para dizer para Pedro, Tiago e João, este é o meu filho muito amado. Ouviu. E dali para frente, eles começaram a ouvir Jesus. Então eles entenderam, de certo modo, o que iria acontecer. Mas eles ainda não entendiam o que seria a ressurreição dos mortos. De tal forma que, quando Jesus morreu, eles acharam que tudo tinha acabado. Não acreditavam que Jesus iria ressuscitar. E Jesus teve que provar, a ir lá para Tomé, que ele tinha ressuscitado. Então, também para cada um de nós, nesse domingo, ainda nesse tempo da Quaresma, esse tempo de preparação, de jejum, de penitência, preparação também para a ressurreição, também nós seremos ressuscitados. Ressuscitados do quê? De morrer da carne para viver para Deus, de mortificar o que é carnal, o que é pecado, que nos leva a pecar, acreditando também que, ouvindo a voz do Senhor, e nós seguindo o seu caminho, os seus passos, nós seremos curados, libertos e salvos. E o Senhor, hoje, Ele está preparando para cada um de nós essa mensagem. Creia na minha palavra, porque eu sou o Senhor. E Deus se manifestou dizendo, ouvi a voz do pastor. Esse pastor que é o próprio Cristo. Que Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele que mostrou para cada um de nós que é possível. Que Ele venceu a morte. E nós também seremos vencedores. Porque todo o sangue dele derramado na cruz foi por amor a cada um de nós. Não existe um amor verdadeiro como é o amor de Cristo por cada um. Por mais que sejamos pecadores, por mais que sejamos falhos, por mais que sejamos ignorantes, por mais que sejamos muitas das vezes ingratos, mas o Senhor, Ele nos ama, Ele nos perdoa. Mas basta que eu e você pare para ouvi-lo, não só ouvi-lo, mas segui-lo. Porque não existe outro caminho que nos levará ao Pai se não for por Jesus Cristo. Amém? Então essa mensagem que eu deixo para cada um de vocês nesse domingo. Esse domingo que é o dia do Senhor. É o dia que o Senhor se manifestará vivo em nossos corações, através da Eucaristia, nas Santas Missas, nas celebrações, porque domingo sem missa é semana sem graça. E nós precisamos dessa graça, então precisamos ir na Santa Missa. Então, um bom dia, que Deus te abençoe e uma ótima semana, se Deus quiser.